It's pouring stuff. É. Não é recovery. Não é isso. Não é recovery. Teria que mais. Aí. Ó, vai lá, irmão. João 12. João 12. Será Isso. que eu posso deixar o microfone aberto ou tem que fechar? Pode deixar aberto, irmão. Sem problema Não, nenhum. isso não interfere na... Não, Não? interfere não. Fica Então bom tá bom. aqui. Ó, aqui do lado estão os dois irmãos. Só que a câmera não dá para enfocar os três aqui, né? Entendi. Tá? João Mas 12. eles estão aqui do lado. Você pode perguntar para eles. Ó, capítulo 12, versículo 1 na diante, irmão. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito preciosa, ungiu os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos, e enchendo-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, diz ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, diz: Deixa que ele aguarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque aos pobres sempre os teneis convosco. Os tendes convosco. Mas a mim, nem sempre me tendes. Não é tremendo essa leitura, irmão? Que maravilha, hein, irmão? Irmão, a gente está fazendo uma lembrança, né, de esse episódio quando o Senhor Jesus foi na casa também da Marta e da Maria, né? E a Maria estava aos pés de Jesus, lembra disso? E a Marta servia. E Marta, de determinado momento, ela ficou indignada com a Maria, que não ajudava, né? E disse o Senhor para Marta, né? Marta, Marta, afanada estás com tantas coisas. Só uma coisa que é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada, viu, irmão? Amém. Agora, traz esse exemplo agora na mesma Maria, que agora está aos pés de Jesus, de novo. Então, nós estamos falando que o evangelho tem a peculiaridade da morte e da ressurreição, né? Você vê, irmão, em Lázaro foi retratado a ressurreição. Então, antes de Lázaro morrer, Jesus foi na casa. E a experiência deles era sempre de amizade, vamos falar de amizade, peraí, o que saiu aqui? Aí agora. Era amizade, e eles tinham... a Bíblia registra que eles eram amigos, né? Sim. E essa liberdade que tá toda vez que o senhor ia na casa deles, provavelmente os cenários sempre eram o mesmo. Preparavam a comida, eles sentavam à mesa e o senhor falava, né? Mas agora tem um toque diferente, irmão. Tinha um personagem que estava morto 4 dias que foi ressuscitado. A única diferença de todas as vezes que Jesus foi à casa de seus amigos. Irmão, como que é importante o evangelho? Porque sempre que Amém. nós tocamos na essência do que o Senhor realizou na cruz, muda nossa perspectiva das coisas. O Senhor Verdade. esteve entre nós, mas ele morreu e ressuscitou. Se Amém. antes nós conhecemos a Jesus segundo a carne, hoje não o conhecemos desse jeito. Aquele Jesus que estava no meio deles, e que era amigo deles, e que fazia sinais, e que fazia milagres, esse Jesus que morreu, ressuscitou, irmão, agora não é o mesmo. Agora ele é o Senhor sentado à destra, viu, irmão? Amém. Amém. Antes era o que servia,
mas agora ele está sentado à destra da majestade nas alturas como um sumo sacerdote. E um Amém. destaque aqui, que é interessante, irmão, é que Marta estava novamente aos pés de Jesus. Então, quando você traz a aplicação espiritual de que Marta é alguém que primeiro ouvia o Senhor e não lhe foi tirado isso, né? Agora ela está Maria, fazendo Maria, algo. irmão. Maria, Maria, né? Maria, Maria, perdão. Maria estava aos pés de Jesus e isso faz uma grande diferença. Estar aos pés de Jesus, sempre nós lembramos que era ouvir o Senhor, né? Sim. Agora, Maria novamente está aos pés de Jesus, mas não está só ouvindo agora. Está derramando um bálsamo de nardo puro aos pés de Jesus. Amém, amém. Olha que rico, E, irmão, que riqueza. e, Agora em você vê como que é. Lucas, em Lucas É, 10, irmão, aí pode fala ler, irmão. que Lucas 10, 38 É a fala, referência. indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta Sim, hospedou na sua casa. sim. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-se os ensinamentos. Marta Amém. agitava-se. Ó nós aí, ó nós. Marta Agitava. agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, Verdade. pois, que venha ajudar-me. Respondeu Jesus ao Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nada. Amém. Amém, né? Glória a Deus. Aleluia, né, irmão? Sim, Eu até estava numa reunião com os irmãos, ele fala, nós estava falando como que como é importante a cada dia mais nós termos essa intimidade com o Senhor. A sim. intimidade com o Senhor é para aqueles que buscam. Por isso que eu falo, a Amém. busca, quando nós estamos numa busca ao Senhor, mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos estar aos pés de Cristo, mais Amém. nós vamos estar nessa situação de estar aos pés do Senhor, né? E Amém. eu vejo que essa palavra é maravilhosa. Essa palavra fala de você dar o melhor de si, né? Que ela pegou Amém. e o azeite não, o nardo, né? É o Um nardo nardo puro. de Bálsamo puro. é o bálsamo. Eu acho que era um perfume muito, era uma essência muito rica, né, irmão? Sim, irmão. Verdade. E, e ela pegou e ungiu Unguento, né? e unguento, né? Sim. Então, eu vejo que essa palavra aí nos traz assim, o que que você está dando? Qual o melhor nardo que você está dando de si mesmo para o Senhor, né? Então, muitas Verdade. vezes nós tem dia que nós estamos assim, igual Marta, andando para lá e para cá, fazendo, mas nós não estamos no pé do Senhor, né? Exatamente. E esse é justamente o sentido aqui, né? Porque você vai ver que o Senhor vai falar para Judas, né? Judas questionou por que que, já que esse bálsamo é caríssimo, não fosse vendido para dar aos pobres, né? Então você Sim, vê, o Senhor trouxe a ação dela, novamente, não tirou esse privilégio da Maria, de essa ação dela derramar-se diante do Senhor. Novamente, é como o Senhor aprovando novamente a Maria aos pés de Jesus. é verdade. Sim. Então, aqui você vê uma coisa que é importante, né? Isso que ela fez era para a sepultura do Senhor. Ele estava se adiantando para a sepultura do Senhor. Então, nos mostra novamente a figura, morte e ressurreição. Morte e Quando, ressurreição. quando nós estamos aos pés de Jesus, irmão, nós precisamos ver o que Deus realizou em Cristo Jesus. Amém. Por um lado, nós temos o Jesus andando aqui na terra fazendo milagre. Mas, por outro, não podemos deixar de ver o que ele fez. A Amém. ação de Deus na cruz. A realização da obra de Deus. Verdade, Maravilha. irmão. Muito Maravilhoso, bom. maravilhoso. Isso aí. Muito rico, Ah, irmão. amém. Nessa casa, Betânia,
onde estava Lázaro, Maria, Greta Marta também aí, né? Sim. E o Senhor Jesus mostra muito uma intimidade que eles tinham juntos, né? Isso. Eram amigos. Amém. E por causa dessa intimidade que eles tinham juntos, né? Houve uma comunhão muito boa. Primeiro tinha uma janta, né? Uma janta que compraram, né? O que foi? Foi. Compraram uma Uma janta, janta. né? É? Sim, uma janta. Uma janta na casa. E aí estava Jesus, né? E dentro dessa conversa estava também alguém que era maligno, né? Que estava olhando só o bolso dos outros, né? Que era que era como chama? O Judas, né? É. Alguém que o Senhor sabia muito bem a função dele, que ia ser uma função no futuro, que ia entregar ele, o Senhor sabia disso aí, né? Sim. Vai ser Verdade. impressionante, né? Ele falava muito com todo mundo, mas sempre ele colocava algum argumento, principalmente com relação aos pobres, né? Sim. Com suposta a intenção que ele tinha de querer cuidar dos outros. Na verdade, não queria cuidar dos outros, queria cuidar de si mesmo. E tanto é assim que quando ele entregou o Senhor, ele entregou também por dinheiro. Eles pagaram para ele poder entregar o Senhor Jesus, né? Com um beijo falso. Entendeu? Então, aí você vê que a intenção do coração de Judas, no caso, não era de ter comunhão com o Senhor, não era que ele amava o Senhor, e ele nunca chamou de Senhor, ele chamou o Senhor como mestre, sempre chamava mestre, né? Mais desse sentido, né? Então, a experiência da Maria é muito boa, porque quanto a gente se derrama pelo Senhor, e o quanto que você viu, quanto o Senhor te amou. Tem um versículo que fala assim que um devia tanto e outro devia tanto. E aí o Senhor fez uma pergunta: quem vai amar mais o Senhor? Aí um deles respondeu: mas é quem pagou mais, entendeu? Então É quem se verdade. sentiu mais pecador é quem mais derrama. O Paulo, por exemplo, no caso, ele se sentiu tão pecador que ele falava assim que ele era o menor de todos os apóstolos. Ele é o Verdade, irmão. menos que menos, né? Então, a atitude, o coração que ele tinha com relação ao que o Senhor fez com ele, era uma consideração de si mesmo como alguém que não se merecia, mas ao mesmo tempo nunca ele se orgulhou disso, né? Então, no caso Maria, ela se derramou para o Senhor. Isso é muito importante, né? Se derramou Amém. plenamente do melhor que ele tinha. Então, na igreja, com os irmãos, na comunhão, Amém. em todo sentido, quando é para o Senhor, você tem que pegar o melhor de si mesmo. Não é o que Amém. sobra, não é o que, por exemplo, eu vou ter comunhão com o Senhor quando sobrar meu tempo, eu vou fazer tal coisa quando sobrar meu, eu vou ofertar, por exemplo, né? Quando se sobrar o meu dinheiro, eu vou fazer isso se sobrar, eu vou visitar os irmãos se sobrar tempo. O Senhor não quer a sobra, não é isso a ideia do Senhor. A desejo do Senhor é que você se oferte totalmente a Ele. Tem um hino que fala assim, não sei se os irmãos lembram, né? E fala assim: eu consagro ao Senhor, fala de consagrar as mãos, fala de consagrar os pés, fala de consagrar os olhos, a boca e assim por diante, né? Fala de tudo, né? Então, o Senhor não quer só uma parte, Ele quer tudo teu ser, né? Claro que isso É aconteceu verdade. aos poucos, acontece. Nunca acontece de uma vez só, né? Você vai se entregando mais e mais ao Senhor, né? E no caso de Maria, ele derramou tudo o melhor que ele tinha para o Senhor, Sim. preparando ele para a morte. E isso é muito significativo. O Senhor falou que nunca vai se esquecer disso aí. Então, isso é bom demais, irmãos. Você sabe que eu tenho uma referência a mesma situação. E alguns estudiosos da Bíblia falam que é outra pessoa aqui, não é Maria. Maria, né? É, porque quando você vai no capítulo Mateus 26, se o irmão for lá, Mateus 26, 7, Eu estava tentando lembrar disso que o irmão vai falar. sim. Você Pode sabe que falar, irmão. alguns falam que não é. Eu, pessoalmente, acredito que eu mesmo. Porque Mateus, quando ele relata, ele provavelmente, ele não é que está contrariando o texto de João, mas João tem uma intimidade, ele tem mais afinidade com certas coisas. Não sei se o irmão percebe, tem pessoas que não. Eu mesmo, às vezes, eu ando com a Lília, chego em tal lugar e eu não consigo ver coisas que ela vê. Por exemplo, ela tem um dom para isso. Depois que nós Tem uma saímos daquele sensibilidade lugar, maior, né, irmão? é uma sensibilidade maior. E aqui, quando o Mateus descreve, ele descreve totalmente diferente. Você vai ler ali em Mateus 26, 7, dizem, e aproximando-se dele uma mulher, trouxendo um vaso de alabastro cheio Sim. de precioso bálsamo. Olha como que traz.
que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E estando ele em Betânia, bom, esse aqui na referência do 7, né? O 8 diz: vendo isto, indignou-se os discípulos e disseram para que este desperdício. Pode ler, irmão, versículo 9, adiante. Pois este perfume podia ser vendido por Certo. muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha, irmão. Em verdade vos digo, onde é esse versículo que eu queria lembrar, irmão. Onde for pregado em todo mundo esse evangelho, será Aí, também contado que ela fez para a memória sua. memória sua. Agora, traz esse cenário, né? Por que que o destaque aqui? Porque, irmãos, quando nós desperdiçamos, que aos olhos humanos você se envolver com as coisas de Deus é um desperdício. É uma tolice você fazer essas coisas. E às vezes você fica como que você está sendo enganado quando você faz certas coisas, irmão. Mas quando você derrama aquilo que é precioso para você diante de Deus, o René já falou isso, né? Quando você derrama algo para o Senhor de coração e você o faz te custando aquilo, é como a experiência dessa mulher, irmão. É Porque verdade. aqui o destaque, irmão, que pode ser que os dois episódios sejam diferentes. Vamos falar que são duas mulheres diferentes. Lá é Maria e aqui é outra mulher. Mas Lá era parece que é a Lázaro. mesma com uma narrativa, parece a mesma, né, Exatamente. irmão? Me Parecia a mesma. parece, eu entendi o que o irmão falou. Mateus Sim, parece que estava discorrendo uma narrativa, sim, mas você nota João envolvido no exatamente. sentimento mais Ex- assim, mais dentro daquela situação, sabe? É igual se você fez a relação, parece que ele estava mais sensível. Sim. Agora, existe uma distinção muito forte em capítulo 26 de Mateus. Mateus, ele traz o evangelho. Mas quando ele Sim. traz o evangelho, ele vai dizer assim, versículo 13. Olha lá, 13, irmão, no 26. Olha que lindo. 26:13. Em verdade, 26, 13. esse? Ah? Isso aí. Sim, esse aí. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse, Tá irmão. vendo? Porque, irmão, derramar é aquilo que você é produto daquilo que você está vivendo por causa do evangelho. Amém, Por amém, que nós consagramos nossa vida e vivemos para Deus? Por causa do que Deus fez. É como um bom perfume, amém, irmão, derramado. Viu? amém. Muito bom, muito bom. Então, quando Porque nós... é, Pode falar. muitas vezes no nardo de perfume, você vê esse derramar, mas o derramar é quando você se coloca totalmente para o Senhor. Você Verdade. derrama o melhor de si, você oferece, você oferta, você põe diante do Senhor, né? Você se derrama perante o Senhor. E você sabe que a gente acaba sentindo que isso, o selo do Espírito, toca no nosso coração com uma paz imensurável, sabe? Um, Bem, como se diz, no fundo, nós somos agraciados quando sentimos esse nardo de perfume, né, amém. irmão? De verdade. Muito Quando, bom. Mas vou tentar lembrar. É o seguinte, por exemplo, quando você se sente amado, você também se derrama pelos outros. Quer dizer que a Maria, acho que sentiu que realmente não amou tanto ele, então ela se derramou. Não sei se vocês lembram aquela figura que eu sempre gosto de usar muito. Quando o animal que estava no campo, um boi, por exemplo, estava arando a terra, ele era comum, usava todo o seu ser para lá, fazia tudo lá. Mas quando ele era para ser oferecido sobre o altar de holocausto, né? Primeiro ele tinha que ser trazido de lá, ele mudava de posição e também de uso. Então, a situação dele muda quando muda de lugar e de uso.
isso daí é muito importante demais. Por quê? Porque a mesma coisa que aconteceu com Maria, eu acho, né? Que ela se entregou totalmente. Por que ela derramou o melhor que ela tinha nas mãos? Isso representava ela mesma. E aí ela foi criticada por uma coisa como se fosse desperdício. Você sabia que produto do holocausto, por exemplo, é o cinza? O holocausto não comia o sacerdote. O holocausto era para se tornar cinza. E não servia para outra coisa. Para o homem não servia de jeito nenhum. Mas para Deus tinha muito valor. Para o mundo não tem valor. Para Deus tem valor. O que os discípulos estavam falando, até mesmo que o Judas falou nesse momento, era que era desperdício. Mas o que ela estava fazendo para o Senhor era muito importante. Então, nos olhos de Deus é diferente. E vai muito mais Amém. além de boas intenções. Não é questão de boa intenção. É questão do quanto o Senhor te amou, do quanto você foi tocado pelo Senhor para você se Verdade. entregar também. Em qualquer relacionamento, pai, filho e um matrimônio também, existe esse tipo de vai e vem, né? Então, o quanto você foi Sim, amado do Senhor, o quanto você enxergou que o Senhor te amou, é o quanto você se derrama também. Então, aí estava verdade. Lázaro nessa casa, que foi realmente produto da ressurreição que o Senhor fez na vida dele. E Maria estava lá também. Então, essa questão não é desperdício, irmão. É uma coisa que Amém. Deus olha de modo diferente. O mundo pode Verdade. olhar que a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu coração, a sua família, a sua casa, os seus bens, é um desperdício. Mas, na verdade, para Deus não é assim. Sim. Quando você faz se consagrando ao Senhor. Porque não é que uma coisa que simplesmente tem origem na tua boa intenção. Isso não serve nada para Deus também. O que tem é bom para Deus é que tem origem nele mesmo. E eu acho que por causa disso também que o Senhor elogiou ela, né? Mas tinha um Judas que estava interessado só no dinheiro. Aí diz os discípulos, mas em João fala Judas, né? Sim. Então eu acho que Judas deve ter influenciado um pouquinho o discípulo no caso, né? Falando de influência, né? Para falar a mesma coisa entre eles, né? O pobre não era o ponto. O ponto aí era o Senhor. O Senhor que tinha que ser Verdade. satisfeito nesse momento. Quando o Senhor é satisfeito, então o Senhor fica contente também. Por isso que o Senhor defendeu ela. Sim. Deixa o pobre, vocês vão ter sempre, ou seja, o pobre vai assistir Sim. até ele voltar, né? Mas eu não, entendeu? Então, a vida humana do Senhor nesse momento era muito importante. Claro, depois da sua morte, né, e ressurreição, se tornou espírito, então está muito mais perto de nós que antes, né? Não tem limite, né? Sim. E deixa um exemplo, né, irmão? Deixa um exemplo dessa conotação de que Sim. servir ao Senhor, estar aos pés do Senhor, é incomparavelmente maior que qualquer coisa, né? Por isso que o Senhor Amém. fez questão de grifar, né? Sim. Que na nossa vida com Cristo, que a cada dia o nosso servir, por isso que eu gosto muito daquela expressão de lavar os pés uns dos outros, que eu vejo que estar aos pés de Cristo, nós estamos servindo. E quando servimos, nós aprendemos a servir os irmãos. Muda a nossa relação. Nós passamos. E outra coisa, e quando você serve o irmão em Cristo, seu trabalho não é penoso. Eu vejo que Verdade. é o aroma de Cristo, né? É o aroma que a gente vem. Eu sinto que é como se o Senhor estivesse te direcionando, selando uma atitude ou algum momento, o compartilhar, o ofertar. Ele está selando como diz lá em Apocalipse 19, que nossas vestes estão sendo ataviadas, né? Sim. É até interessante esse versículo lá no final, que agora eu lembrei aqui, ó. Acho que é Apocalipse 19, fala lá. 19 no versículo, alegremos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo Sim. já se ataviou, Tá, pois viu? lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de Então, justiça de dos justiça. santos. E esses atos de justiça é quando nós estamos derramando o nardo de perfume com Amém. o irmão, em cima de uma situação, quando nós estamos servindo ao Senhor, né? Então Verdade. é maravilhoso. Muito, muito boa essa relação dessa palavra, irmão. Você sabe que
é o sentimento que a gente tem hoje, é que quando fala Betânia, né? Porque Jesus, lá em capítulo 26 de Mateus e Marcos, também vai falar que o Senhor esteve 2 dias antes da festa. E lá em João fala 6 dias antes da Páscoa, que era a ceia do Senhor, lembra? Que era o último dia. Então, quer dizer, os últimos momentos, os últimos dias que o Senhor esteve andando, não foi em Jerusalém, foi em Betânia. Foi em Betânia, Betânia. Betânia significa garça de pobre ou miséria. Sim, E quando você lembra de Lucas, quando o Senhor foi no versículo 15, ele desceu da tentação, cheio do Espírito Santo, ele foi lá na sinagoga. E foi-lhe dado que ele lesse uma parte de Isaías. E quando abriu, ele leu aquela passagem que diz, né, que o Senhor me enviou para evangelizar os povos. Então, sim, os últimos momentos deles, os últimos dias dele, ele estava fazendo aquilo que Deus determinou pelo Espírito. Ele estava em Betânia, em um lugar de miséria, de pobreza. Mas é muito significativo porque o Senhor fala assim, gente, aos pobres sempre o tereis, mas a sim. mim nem sempre estarei. Como dizia assim, tem momentos que você está servindo. E Marta é uma muito forte significado, né? Porque quando você vai naquela passagem que o irmão leu, o Senhor não é que repreende, né? Corrige ela, vamos falar assim, né? Sim, Porque a fome de servir é muito bom. Eu sei que você se envolve no serviço de ajudar os pobres e dar de comer os pobres, mas tem que ter um momento, irmão, que nós precisamos, é o Senhor, é Deus, Senhor. Nós precisamos é isso. Não quer dizer que verdade. você, quando está servindo aos pobres, você não tem um Senhor. Não estou falando isso. Mas eu estou falando daquela ceia, aquele estar junto com o Senhor, aquela intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter isso. Sim. É muito Aqui, significativo. viu, irmão? Teve Sim, uma reunião que o irmão Romeu Bornelli, eu anotei algumas coisas sobre Betânia. Ele sim. fala que Betânia é a expressão terrena do reino de Deus. Olha só. É a Tá vendo? expressão terrena do reino de Deus. E ele fala que onde o nome de Deus é exaltado, e como Amém. uma realidade espiritual, né? Sim, E ele traz também um versículo aqui, até eu abri agora, Lucas capítulo 12, sim. fala do servo fiel aqui, 42, 44. Fala, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Sim. Senhor confiará seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem que o seu Senhor, quando vier, Não, achar já fazendo assim. fazendo assim. Amém. Tá vendo? Amém? Aí, aí, só pegando um ganchozinho, que eu anotei esses versículos agora. 1 Coríntios 4 fala, olha Sim. aqui, versículo 1, 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como Nos ministros considere. de Cristo, Amém. despenseiros do mistério de Deus. Ora, além do que requer dos despenseiros, e que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Sim. E agora, Amém. pegando Sim. Romanos capítulo 12, só pegando um gancho dessa, que eu acho que ó, Ah, foi mas muito tá maravilhoso. muito bom, irmão. Tá muito bom isso aqui. Romanos 12, o versículo 1 fala assim: olha Sim. como que completa o que você está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Perfeita Deus. vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque Amém. assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verdade. Assim, também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um Amém. dos outros.
tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção. Se é ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmero em fazer. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Isso aqui, irmão, é representação de Sim, Betânia na terrena aqui, né? verdade. É isso aí. Muito bom mesmo. Eu achei, eu tinha gravado esses versículos, e eu, Meu, puxa vida, mas não é, imaginava. Ele traz essa daí, também traz 1 Pedro 4, 10, 1 versículo 10 e 14. Quer ver o que lê lá? ser- 1 Pedro? servir uns aos outros, cada um conforme ao dom que recebeu, É como isso bons aí. dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, porque em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que Amém. riqueza, né, irmão? Amém. E Aleluia. você, pegando o gancho do servir, irmão, porque você vê como que é impressionante aqui. Na força que Deus supre. Na Marta, for- quando estava servindo aquela vez, ela estava fazendo na sua força. Por isso é que ela se queixou. Tá vendo, irmão? Por Ela isso se que ela se queixou, ela foi. reclamou. E Exatamente. essa é aquela correlação. Quando você faz alguma coisa na força em si mesmo, você reclama. Aí, Ô, irmão, tá muito reclama. pesado. Será que eles estão tendo essa Isso. visão? Ou eu acho que É, não é bem assim. Esse né? ministério não é assim. Você começa a dar Estou palpite. sozinho. Eu tô sozinho, tá pesada a canga. É. E quando ali naquele momento, quando está numa situação de Maria, você está aos pés do Senhor, você está servindo com singeleza de coração. Você Oh, está meu Deus do fazendo céu. para o Senhor. Muito rico, hein? Amém. Então, Ah, pode falar. o que acontece é que assim a gente aprendeu É, que servir Deus é como se a gente estivesse trabalhando para Deus. sim. A gente não está trabalhando Não, para Deus. não. Não é que, claro, a Bíblia fala assim que estava um grupo de pessoas que não fazia nada, né? Na 11ª hora É, apareceu uns que não tinham, estavam fazendo nada e Deus contratou eles para trabalhar, né? sim. Essa é outra questão. Mas eu estou falando assim para você, é só mencionar esse versículo para não falar que a gente não é trabalhador. Aí fala assim que a Sim, gente é sim, trabalhador de Deus, É, mas é que a gente não foi trabalhado segundo o conceito do mundo. sim. Eu sou sim, empregado do irmão Mauri, então tenho que fazer os sim, horários e depois, se eu fizer, se eu já cumpri o meu horário, tanto faz se vem outro trabalho ou não. Mas quem fica na empresa, como o dono, que é o irmão Mauri, ele fica preocupado com tudo. É diferente, sim, porque é seu. Agora, o Senhor não nos contratou simplesmente para fazer coisas para Ele. Não, Ele não sim, é desse jeito. Então, se fosse coisa simplesmente, eu faço o que eu tenho que fazer e acabou a história. Não, Verdade. não é essa a questão. É que quando o Senhor nos chamou, Ele também queria que nós nos uníssemos com Ele. E, de fato, Ele Amém. se uniu conosco. Amém. Só que nós amém, estamos acostumados a trabalhar como se fosse no mundo. Então, no mundo seria assim, eu tomo uma coisa, me preocupo, me encargo de fazer através da minha força, do meu jeito, e aí me preocupo demais, então fico me afanando, fico me enchendo de preocupações. Sim. Não é só ocupação, é preocupação. Aonde tem que aparecer a situação, já estou preocupado, a minha mente está preocupada. É, Não consigo nem pensar direito, né? sim. Então aí a Marta estava muito daqui para lá. O Senhor falou para ela, calma, não é isso que você está precisando. Não estou te chamando para fazer coisas para mim. É claro que era necessário a janta. Ele foi feito uma sim, janta, né? E É, quem estava se preocupando com dar a é, janta era ela. é. O trabalho sim, mais duro é mexer com fogo, mexer com isso, mexer com aquilo. Mas o que o Senhor queria, na verdade, naquele momento, além da janta, é que ela estivesse calma diante do Senhor, É. tendo comunhão com o Senhor. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro é diante do Senhor. Sim. Primeiro, amém, Eu, depois vem a janta, né? eu posso falar uma coisa? Eu sim, acho que Marta, porque aqui no capítulo 12 você vê novamente Marta agora servindo. sim, Mas eu acho que quando ela tinha aquela sensação de que estava sozinha e que estava pesado, e que os outros não faziam nada, Realmente tá só ela. Eu acho que ela, irmão, olhava para Lázaro
E ele, olhando para Lázaro, não precisava falar mais nada, porque É vinha na verdade. cabeça dela as palavras que Jesus falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Amém, irmão. Deus seja louvado! Amém. Que Amém, coisa, né? irmão. Não é impressionante isso aí? É Muito, porque muito rico, irmão. a força de Marta É, não iria ressuscitar o Lázaro, né? porque o Senhor é a ressurreição. Sim. Então, aí, esse é o ponto de partida. Não é pela tua força que Não. você vive, não é a tua força que vai te manter no lugar que você está, mas é a vida do Senhor. O esforço teu tem que ser ficar nos pés do Senhor. Amém. E, de novo, quando foi derramando o nardo puro, era nos pés do Senhor. Amém. Então, as duas coisas têm relação. Naquele momento, eu estava perto do Senhor, fez o Senhor ouvindo ele. É. E no outro momento, quando ela derramou o nardo puro, estava aos pés do Senhor também. Sim. Então, os pés do Senhor representam muita coisa, irmão. Sim. Você não se sente Amém. superior porque o Senhor, você não se sente superior que ele, então você sempre está nos pés dele, disponível, disposto a escutar ele, para fazer a vontade dele. Sim. Você não faz Amém, nada a Senhor. não ser que ele te fale. Você é orientado pelo Senhor, pelo Espírito. Então a tua comunhão é muito íntima. Sim. A comunhão de Maria é muito íntima. Acho que aí não se fala muito de Lázaro. Lázaro morreu e ressuscitou. Mas o Lázaro depois não falou mais quase nada. Sim. Ficou quieto, né? Sim. Mas você vê duas figuras de duas irmãs. Uma servindo demais até o extremo, que é bom demais, não é ruim isso aí, né? E o outro que estava só um quietinho, né? Ele estava apaixonado pelo Senhor. Não precisava fazer nada. Se o Senhor não estava aí, se Amém. tinha janta ou não, ela ia ficar contente, né? Sim. A expressão que o irmão citou, o último versículo de 1 de Pedro 4:12, né? Ele vai falar do serviço e fala do falar. E ele disse: façam tudo isso, façam com a força que Deus deu, que Deus dá. Mas se ele conclui essa frase, sabe com o quê? Dizendo o quê? Ele diz assim: para que Deus seja glorificado. Essa é a expressão. Amém. Então, Para que irmãos, Deus seja glorificado. para Deus seja glorificado. Então, qualquer coisa que nós nos envolvemos, já seja no serviço diaconista, né? Vamos falar assim, você está fazendo isso, fazendo aquilo, como no caso a diaconisa Marta, vamos falar assim, né? Está envolvida no servir. Façam com aquilo que vem de Deus. O que motiva alguém a se envolver com as coisas de Deus? É aquilo que Verdade. provém de Deus. É aquilo que Amém. Deus mesmo se providenciou. Deus mesmo se Verdade. supriu. Para que nada nós usurpemos a glória, irmão. A glória é de Amém. Deus. E aí entra Aí, aquele versículo aí de fica muito João. claro, irmão, como fica É, muito claro de você esvaziar como vaso de barro, para a amém. excelência está o Senhor, né? Para Amém. que, para que toda a glória seja dada ao Senhor, né? Amém. Eu vejo até a maravilha que o Senhor, frutificando em Cristo, a glória para o Sim. Senhor, você não precisa Amém. saber o que se deu fruto ou não. O Senhor está contando diante do Senhor, né? Mas você está glorificando o Senhor, né? Muito rico essa Amém. palavra, né? Amém. Versículo que Meu me vem à irmão, memória. é, Sim. pode falar. Meu irmão, tá tendo, o seu João lá tá me ligando do norte para Tá bom. resolver os negócios. Eu vou Tá ter que joia. sair Nós porque prosseguimos aqui. é, é aquela situação que lá não liberou aquelas coisas que você sabe. Sim, eu sei. Então, e eles estão me ligando. Mas Tá deixa um bom. abraço para os irmãos e Tá joia. amanhã nós continuamos, tá Amanhã bom? conversamos, ó, aqui. Amém, Abraço, amém. irmãos. Um Graça e abraço. paz. Amanhã nós Amém, voltamos. amém. Amém. Graça. Amém. Continue Abração, aí, irmão. irmãos. Vamos continuar Amém. aqui. Tá bom. O versículo que me vem na memória é João, João 16, João 15:16. Olha o que fala. Não fostes vós que me escolhistes, não fostes vós. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos destinei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedireis ao Pai no meu nome, ele vos confere. Que bom, né? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, concluindo aqui na questão do serviço, né? A Marta, ela tem duas fases aqui. A Marta antes da ressurreição e depois da ressurreição. A Marta antes de experimentar a ressurreição do irmão Lázaro, né? Notando vocês, é a Marta ou Maria? Não prestei atenção. É Marta. Marta e Maria, as duas, né? Marta é a que estava se queixando porque ela estava servindo sozinha. Antes de que Lázaro fosse ressuscitado. Estava inquieta.
e pediu o Senhor tomar parte naquilo. E a Maria sentou-se aos pés de Jesus e foi Marta reclamar que fala para Maria que vem ajudar, né? Ela tem que preparar comida e tal, né? Aí o Senhor olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, afanada estás com muitas coisas. No entanto, ou entretanto, só uma coisa é necessária. O Senhor fala para ela. E ela falou para Maria, escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Quer dizer, quando você olha para aquilo, parece injusto, né? Porque Marta está afogada ali, ouvindo só. E a Maria que está trabalhando para ele, porque a comida até para o próprio Senhor, né? E o Senhor dá uma bronca na Marta e não na Maria. Agora, traz esse cenário lá, agora, depois da ressurreição de Lázaro. Agora, o mesmo episódio. Ele vai na casa de seus amigos, que era Marta, Maria e Lázaro, certo? E agora Jesus se senta novamente. Quem que estava aos pés lá na última vez? Era a Maria. E quem que estava cozinhando de novo? Quem que estava cozinhando? A Marta. Porque estava preparando a ceia, não é? Mas agora você não vê a Marta novamente se queixando sobre a Maria. Porque Maria agora está aos pés de Jesus, mas ela está fazendo o quê? Pegou um nardo de bálsamo puro, muito caro, e começou a jogar seus cabelos e jogar aos pés do Senhor. E aí entra o cenário do Judas, né? Que foi, puxa, gente, como que vocês fazem isso? Poderia ser ter vendido aquele frasco e dar-se aos pobres, né? E o Senhor usa isso, porque é significativo. Por que nós estamos compartilhando isso, né? Porque você não pode tirar esses cenários aí, todo o que aconteceu. A queixa agora não é da Marta, é de Judas, tá vendo? E o Senhor vai repreender Judas, não ele. Queixoso, meio que se queixam, né? Mas não ia repreender, não repreendeu lá a Judas aqui. Ele mostrou o que significa aquilo. O que significa que a Maria fez? O que significa para o Senhor isso? Por isso, a nossa experiência com o Senhor, nós temos que ter essa intimidade que nós estamos derramando no seu Senhor. Não somente no serviço, mas também nossa busca pessoal dele. Porque aos pobres sempre o tereis, mas a mim nem sempre me tereis. E isso que ela está fazendo, novamente, agora traz o episódio de Mateus 26, porque tem a mesma similitude, né? Sabe o que o Senhor fala a respeito disso? O Senhor vai falar assim, ó, e toda vez que seja pregado este evangelho, será lembrado do que ela fez. Falou assim, né? E que essa mulher, porque lá fala mulher, não fala Maria. Aqui fala Maria, mas lá fala mulher, não é? E fez a mesma coisa, agora quebrou e inundou toda a fragrância o lugar onde estava. Então, essas figuras, irmão, nós precisamos trazer para nós, nossa experiência. Nos derramarmos para o Senhor pode ser uma perda para a nossa vida. Nós estamos perdendo tempo com coisas. Não estamos ganhando, estamos perdendo. Mas, na verdade, está sendo uma fragrância para o Senhor. Estamos fazendo para o Senhor. Isso aí, irmão, é agradável aos olhos do Senhor. Mas sempre com a força que Deus supre. Sempre é para a glória de Deus. Esse que é o ponto. Mas assim, o conceito de fora, a experiência de Maria era desperdício. Para os outros é desperdício. E principalmente para o Judas era desperdício, porque ele não tinha experiência nenhuma com o Senhor. Você não vê uma pessoa Judas experimentando o Senhor. Não tinha experiência. Ele amava muito dinheiro também. Sim. Esse era um problema gravíssimo nele, né? Então, ele questionou e falou, teríamos que ter dado para o povo. Falando da Maria, né? Sim. Agora, tem uma figura no Antigo Testamento da libação. A libação é o vinho que se derramava sobre a oferta. Não sei os detalhes, não preciso ver em nenhum capítulo. Não sei. Eu sei que existe, né? E a libação é um vinho derramado sobre a oferta. O vinho significa o desfrute. Vinho do mundo, o desfrute do mundo. Mas tem um vinho que é de Deus. No caso o Senhor, quando participou na festa de Caná de Galileia, o primeiro vinho era bom, mas todo mundo já estava bêbado, né? Então o Senhor poderia ter feito um vinho inferior, mas ele não fez um vinho inferior, ele fez o melhor vinho. E quando o mestre Sala olhou aí, ele ficou muito admirado, porque o segundo era melhor que o primeiro. Então,
vinho representa desfrute. Agora, libação também, quando é derramado sobre a oferta, quer dizer que você está se derramando. Amém. Por um lado, o Senhor, a Maria se derramou pelo Senhor. Mas isso também quer dizer, no caso da libação, que você pode se derramar pela oferta, pelos irmãos, pobres irmãos. A tua vida não é só para o Senhor, é também para os irmãos. Amém. Você ama o Senhor, sim. Tudo bem, não tem problema com isso. Tem que amar o Senhor. É mais fácil amar até o Senhor. Mas também tem que amar os irmãos, tem que se derramar por eles. Então, tem duas coisas que eu posso fazer na correlação, né? Bem. Você derrama por o Senhor porque o Senhor te amou tanto. Você ama muito o Senhor. Sim. Você sabe que a palavra do Senhor é muito importante. A primeira experiência, o Senhor elogiou ela e não, você pegou a melhor porção. Isso que eu quero. Para Marta falou outra coisa. Na segunda, ela teve uma reação de quebrar uma coisa que tinha muito valor. Ela sabia que tinha muito valor Muito valor. em dinheiro, justamente. Mas o que que ela fez? Derramou tudo isso aí, podendo, entre aspas, né, alimentar os pobres. Mas, na verdade, o outro não é que ela queria alimentar, queria colocar dinheiro no bolso dele, né? Mas para o Senhor, o conceito era aquilo que a Maria estava derramando, era uma coisa muito preciosa. Então, aí também com relação à libação, você precisa se derramar pelos irmãos. O que você faz também tem que se derramar, porque é um direito seu de desfrutar na sua casa com a sua família, de estar deitado, vendo televisão, sei lá o que fazer, sair no shopping e comer alguma coisa com a esposa, mas em vez disso, você está se derramando pelos outros. Sim. Tá? A tua porção, você está derramando sobre os outros. O teu direito, você tem um direito, você tira o seu direito e dá para os outros, né? Então a Maria viu que era necessário derramar tudo aquilo, mas por outro lado, quando a gente está servindo na igreja, junto com os irmãos, servindo aos irmãos, né? Você tem que se derramar por completo. Bem. Se não for o caso, não tem sentido. Não. E não é por obrigação, não é para se mostrar para ninguém também. A ideia não é isso. A ideia é que você possa dar o melhor de si pelos irmãos, dar o melhor de si para o Senhor. Porque quando você serve os irmãos, também você está derramando. Sim. Quando você está se derramando para o Senhor, você também, como consequência, se derrama para os irmãos também. Não é só eu e o Senhor. É eu, o Senhor, e eu e os irmãos. É. Então, tem uma relação. Uma relação dupla, né? Mão dupla, né? Fala, pastor. Fala. Tá gravando. Tá. É importante, né? Lembrar desse episódio de Maria, né? Amém. Maria, porque ela tinha no coração dela, não estava no coração dos outros. Isso. Muito bem. Isso aí. No coração dela. O desejo era dela. Sim. E apresentar alguma coisa para o mestre. Ela já conhecia Jesus, sabia que já tinha gostado da Lázaro. Estava ali. Ela faz, então ela e demonstra que aquela fragrância. Muito bom, hein? Mostra que amor. Isso aí. Ela derrama aos pés do mestre e ela não procura uma toalha. Ela procura os seus cabelos. Tá aí. Se encher de perfume, né? Enxugar os cabelos. Costa a cara no pé Isso aí, dele, começa a enxugar. Amém. O importante é fazer aquilo que Deus te colocou no seu coração, né? No meu, no nosso. Né? Não importa que as pessoas Vão dizer. vão dizer, né? Não dizer que você está perdendo seu tempo. Se tivesse lá, estaria vendendo bastante, final do mês já estava as coisas mais certinho. Eu também. Mas não é. Você está fazendo aquilo que Deus te colocou para você fazer, né, velho? E Deus colocou no coração dela. Amém. Deus colocou no coração dela de demonstrar para ficar marcado no mundo. E nunca será esquecido. E nunca será esquecido o que ela fez. Isso é importante nós Glória a Deus. tomar isso como uma experiência, né? E ela fez o melhor que ela tinha. Fez a carícia. Durou o seu. Nós estamos na obra do Senhor, trabalhando para Deus. Devemos dar o melhor. Amém. Não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, como está dizendo. Os caras têm que fazer. Nós temos muito que fazer. Temos mais do que eles. Sim. É que eles não têm o conhecimento que nós temos. Sim. Tem algo divino, tem algo poderoso. Então, nós fazemos. Mas é interessante, só queria falar o último, né? Que nesses dois quadros,
quando Lázaro morreu, Marta e Maria foram se queixar para o Senhor. Aí já, cada um com seus Argumento. raciocínio e argumento. Né? É. Mas você vê a importância das mulheres, aqueles que amam o Senhor, que de fato amam o Senhor. Bem, Mesmo que o argumento delas não tenha sido tão adequado, mas elas amavam o Senhor, respeitavam muito o seu amigo também, né? E depois, nas duas citações que o irmão fez, por exemplo, vemos que elas fizeram a vontade do Senhor. Aí os irmãos sumiram, não tinha homem, né? E houve um homem lá criticando o que estava sendo feito, que era Judas. o Judas. E no outro versículo fala os discípulos, Os discípulos. entendeu? Os homens estavam para murmurar e criticar, Murmurar. mas as mulheres, no caso, Maria, principalmente, é uma pessoa que de fato amava muito o Senhor. Amém. Quando o Senhor ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que foi buscar o Senhor? Foi a Maria. Maria. Mas não sei se tu lembra. Aí é Maria Magdalena, né? Não, mas tudo bem, eu estou dizendo de mulher. Sim, De mulher, né? mulher. De mulher. Então, as mulheres são muito importantes entre os irmãos. Sim. A gente pode até dizer, mas é só irmã. Não. No caso de momentos especiais que o Senhor elogiou, de coisas que falou, foi a mulher que apareceu. No caso da ressurreição do Sim. Senhor, né? Foi a Maria Magdalena, foi lá, né? Foi buscar o Senhor. Amém. E ela queria pegar o corpo do Senhor. Sim. Claro que ela também teve uma experiência Sim. muito profunda com o Senhor. Então, aí no caso da mulher que quebrou o vaso de alabastro, né? E saiu o nardo puro e a casa encheu daquele perfume, né? Isso representa uma coisa muito profunda também. Quer dizer que você, o que aparentemente é uma experiência de você com o Senhor, mas isso influencia toda a casa. Falando de igreja, né? Nós somos a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Você leu, o irmão, acho que leu em Coríntios, né? Sim. Romanos e Coríntios, né? Então a gente precisa encher do cheiro do Senhor, daquilo que a gente ofereceu para o Senhor, que agradou o Senhor. O ponto é, agrada ao Senhor ou não aquilo que fazemos? Isso, irmão. Nós precisamos agradar ao Senhor. Temos que buscar como é que o Senhor se agrada. Não é só origem nas minhas boas intenções, porque se você for olhar boa intenção, aparentemente, se não tivesse o Senhor falado o João tivesse falado outra expressão de Judas, era uma boa intenção. Sim. Poxa vida, o povo. Mas aí o João falou, mas é porque ele queria blá, 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 dinheiro no bolso dele. Aí ficou claro o assunto. Sim. Mas se você olhasse só a intenção de Judas, é uma boa intenção. Sim. Então aí iria, tipo, não merecia o Senhor para fazer tudo isso. Mas como o João e os outros também explicaram que não era só essa aí a intenção, aí a gente percebeu o coração de Judas que tinha ele no coração. E aí você vê realmente o que tinha realmente a Maria no coração. Então, as mulheres são muito importantes, as mulheres que amam de fato. Você vê, tanto no lado negativo, as mulheres influenciam para as coisas. Você, Jezabel, por exemplo, sabe, totalmente negativo, né? No caso da Maria, da Marta, Maria Magdalena e outras mulheres do Antigo Testamento, elas fizeram coisas tremendas. Mas, é claro, não estou falando de sexo feminino só. Nós também precisamos aprender a nossa atitude. Assim. Então, a primeira pessoa que buscou quando o Senhor ressuscitou foi a Maria. Quem chegou primeiro não foi nem os outros, os varões, Maria, né? E ela falou, eu vou carregar. Como que vai carregar? Irmãos, você, quando pega um morto, é pesadíssimo. Precisa de 6 pessoas. Como é que você vai carregar um homem morto? Era impossível, mas o amor dele era tanto. Eu vou carregar, eu quero carregar. Cadê ele? Onde foi? Entendeu? Muito bom. Muito é a busca de uma mulher genuína que quer amar o Senhor e quer servir o Senhor é primeiro a presença de Deus. Não é você fazer coisa só. Você pode fazer sem a presença dele é muita coisa. O resultado é Verdade. ele não dá importância, né? Vai ser o serviço de Caim. E o serviço de Caim o Senhor não aceitou. Sim. Então, a presença é primeiro, depois fazer coisa. Se você tem a presença do Senhor primeiro, fazer coisa depois, tudo bem, não tem problema. Então vai ter que bater queixa, né? Mas o outro era problema, o outro era que queria servir, seria fazer coisa, parecia que seria até que se mostrar para o Senhor, mas o resultado é queixa, né? Eu queria deixar só uma palavra de conclusão, né? A casa dos irmãos não estamos despedindo, mas é assim.
Nosso foco nessa reunião foi trazer a experiência de a ceia que a família de Lázaro, Marta e Maria prepararam ao Senhor após a ressurreição de Lázaro. E esses três personagens são muito significativos porque trouxeram para nós lições muito marcantes. A primeira de todas é a pessoa de Lázaro. Embora Lázaro, agora, ele nunca apareceu no cenário anterior, só é mencionado que ele morreu no capítulo 11 e depois ele ressuscita. E aquela, vamos dizer assim, manifestação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro, agora é vivida na ceia que eles prepararam. Ele estava sentado à mesa, mas nunca vemos ele falando nada, porque ele não precisava falar coisa alguma. A sua presença dele era o testemunho patente. Se nós lêssemos capítulo 12, nós vemos claramente que pessoas, ao ver Lázaro, creram. Então, quando nós estamos vivendo, e essa aqui é a palavra para nós hoje, né? Quando nós estamos vivendo o Evangelho, o que é o Evangelho, irmãos? É nós estamos vivendo a pessoa de Cristo, na morte e ressurreição. Lá, Lázaro é uma figura, mas hoje nós temos a realidade em Cristo Jesus. Quando nós estamos andando no Espírito, nós somos a fragrância do conhecimento de Cristo. Quando alguém crê em Cristo, ele pode ver isso em nós, irmãos. Quando estamos andando nele, nós somos a fragrância, assim como aquela casa inundou por aquele bálsamo que Maria derramou, inundou a casa. Quando nós estamos na fé, crendo no Evangelho, nós somos essas pessoas que somos a fragrância do conhecimento de Cristo. Então, vamos aproveitar cada dia hoje, como os irmãos deixaram claro, irmão. Servir a Deus não é o que nos sobra, aquilo que, eu faço, né, para dizer que estou fazendo. Não. Se vamos fazer qualquer coisa, seja Deus, como o pastor falou, seja Deus escrevendo no seu coração e movendo a nós para que a glória seja para Ele e não para nós. Eu sou melhor. Amém. Amém para os irmãos. Deus abençoe. Jesus é o Senhor.